Agora para o Rio de Janeiro, Carlinha falou um pouco mais cedo e a gente segue em cima desse assunto, até porque ontem teve depoimento importante, hoje certamente mais depoimentos e mais informações que devem ser apuradas junto à Polícia do Rio. Motorista de aplicativo que transportou a mulher, suspeita de levar o parente morto para sacar um empréstimo no Rio, diz que esse homem estava vivo durante o trajeto que foi realizado. Ele prestou depoimento, como eu disse ontem. De acordo com ele, o tio Paulo, Paulo Roberto Braga, de 68 anos, chegou a segurar a porta do carro. Desembarque foi feito no estacionamento de um shopping e, em seguida, a Érica de Souza Nunes, de 43 anos, coloca o idoso em uma cadeira de rodas. E aí, ontem, essas imagens do shopping vieram a público. A mulher disse que teve a ajuda de um outro homem para tirá-lo de casa, uma vez que Paulo Roberto Braga estava acamado e não caminhava. Luana Bernardi está ao vivo com a gente, até porque ainda faltam outros elementos para essa história, por exemplo, as imagens de dentro da agência onde ela tentava sacar esse dinheiro, fazer esse empréstimo em nome do tio, ou se utilizando do tio já morto para assinar o documento e conseguir esse empréstimo. Luana, aqui que você nos conta de novidade, próximos passos dessa investigação. Bom dia. Oi, bom dia, Sheila, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. A Polícia Civil está aguardando ainda o resultado do exame toxicológico para saber a causa da morte do Paulo Roberto Braga, de 68 anos. O laudo de necropsia apontou que o idoso morreu após ter broncoaspirado, conteúdo estomacal e por falência cardíaca. Mas esse caso ainda tem muitos questionamentos que precisam ser respondidos, Em depoimento, eu lembro que um médico do SAMU que atendeu o idoso disse que não forneceu uma declaração de óbito por suspeita de intoxicação exógena. Ontem, a polícia ouviu o motorista de aplicativo que levou o idoso e a mulher ao banco. Como você disse, o motorista afirmou que o idoso, ainda estava vivo durante a viagem. De acordo com o depoimento, ele afirmou que Paulo Roberto Braga chegou a segurar a porta do carro ao ser retirado do veículo. Ainda segundo o motorista, o idoso foi colocado no carro, na porta da casa dele, por Érica de Souza Vieira Nunes, parente de Paulo, e por um mototaxista que costumava fazer as viagens com a mulher. Esse motociclista, disse que Paulo foi retirado da cama deitado e colocado no carro. As investigações da Polícia Civil apontam que Paulo Roberto tinha livor cadavérico na nuca, o que pode indicar que ele morreu deitado e, portanto, antes de ter sido colocado na cadeira de rodas, que ele foi com uma cadeira de rodas, foi levado em uma cadeira de rodas ao banco. Então, a gente tem esse detalhe. Segundo as informações do perito da Polícia Civil, não foi possível determinar a hora exata da morte, mas o óbito deve ter ocorrido aí entre 11h30 da manhã e 2h30 da tarde de terça-feira. Aí o problema, imagens de câmeras de segurança do shopping mostram o momento em que Érica tirou o Paulo do carro de aplicativo e o colocou em uma cadeira de rodas a 1h da tarde. Portanto, provavelmente foi nesse horário aí, mais ou menos nesse horário, que ele faleceu. Nessas imagens é possível ver que o idoso já está bem imóvel, Depois, a Érica passeou com ele pelos corredores do estabelecimento e nós fomos até o local com a nossa reportagem, conversamos com algumas pessoas, algumas testemunhas que acreditam que ele já estava morto. Certeza de 100%. Aquele rapaz já estava morto. Na hora que ela passou com ele aqui. Certeza absoluta, ele já estava morto naquele momento. Eu vi, quando eu tava chegando aqui, eu tava na porta, entendeu? Ele já tava com o pé pra trás, arrastando. Ela veio com ele arrastando desde lá de cima. Eu passei por ele, ele tava de boca aberta já. Ele não tava acordado, vamos dizer assim, entendeu? Nitidamente acordado, entendeu? Ele tava de boca aberta e tava com mau cheiro. Gil não se mexeu, como meu amigo disse, não sentiu dor nem nada. Pois temos aí esses depoimentos. Eu lembro que esse caso ganhou grande repercussão depois que imagens que foram gravadas dentro do banco viralizaram, Essas imagens mostram Érica segurando a cabeça de Paulo, pedindo que ele assinasse um documento para o empréstimo de R$17 mil. E aí o que a Érica diz? Em depoimento, ela diz que estava desestabilizada e sob efeito de medicação de uso controlado quando chegou à delegacia. Ela foi presa em flagrante depois do episódio e disse também
que Paulo Roberto Braga já tinha solicitado um empréstimo de R$17 mil em março e que iria fazer a retirada naquele dia. Segundo ela, o dinheiro seria usado na reforma da casa deles e também na compra de uma televisão. O idoso foi levado à agência depois de um dia de receber alta de uma unidade de pronto atendimento da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele tinha ficado internado desde o dia 8 de abril com um quadro de infecção pulmonar. E aí nós conversamos também com a defesa de Érica. A advogada Ana Carla de Souza Correia diz que antes de ficar internado, Paulo tinha uma vida ativa e fazia atividade sozinho. E ela destaca também que Érica poderia estar em surto. Sempre foi a senhora Érica que cuidou com todo carinho do seu Paulo, que o seu Paulo era lúcido, ativo, bebia até ali no bar, andava sozinho, recebia sozinho. Depois da internação do seu Paulo, ele retornou meio debilitado. Eu acredito que ela estava em surto naquele momento por causa dos medicamentos. Ela estava visivelmente alterada, como se estivesse realmente dopada. Até a fala dela estava grogue. A mulher não tem direito de pagar fiança e ela vai responder por furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver, que é quando ocorre menosprezo ou ultraje ao cadáver ou às cinzas. Luana, algumas dúvidas ainda pairam em relação a essa história para a gente conseguir acompanhar o trabalho da polícia e fechar exatamente o quadro de como as coisas aconteceram. Quando essa mulher leva esse senhor para um shopping por volta da 1 da tarde, que é o que mostram essas imagens, né? Onde fica a agência bancária para onde ela se dirigiu? É dentro do shopping? É nas proximidades? Onde é exatamente? É dentro do shopping, dentro desse estabelecimento comercial. E aí eu lembro que as pessoas já falavam ali que depois que ela retirou o idoso do carro de aplicativo e entrou no estabelecimento, as pessoas já desconfiavam ali que o idoso estava morto. E é justamente no horário que os peritos da Polícia Civil acreditam que tenha ocorrido a morte. Ela desceu do carro de aplicativo 1 hora da tarde e a Polícia Civil acredita que a morte tenha acontecido entre 11h30 da manhã e 2h30 da tarde, ou seja, estava no intervalo ali do horário possível da morte. Inclusive tem uma pessoa, né, um casal que está passando ali no estacionamento do shopping mesmo, que olha para ele, pergunta para ela se alguma coisa, a gente imagina que tá tudo bem com ele, vocês precisam de ajuda, né? E ele fica na mesma posição, caído para um lado, ela vai até um café, deixa ele na mesinha ali, e isso é triste demais, porque é um idoso que está sentado numa cadeira e as pessoas sequer olham, né, para ele, ninguém percebe a presença dessa pessoa que está ali no café. Nossa, a história toda é muito deprê, né? Toda horrível. E aí são testemunhas que passam ali por perto e que algumas têm um relato muito importante também na investigação, Luana. A gente ouviu alguns desses relatos de testemunhas, né? Um deles dizendo o seguinte, que viu essa mulher conduzindo a cadeira de rodas e alertou, inclusive, que os pés do Sr. Paulo, eles já estavam... Ela estava empurrando de qualquer jeito, como né, ele não tinha nenhuma rigidez, digamos assim, né? O que já era um indicativo de um corpo completamente mole, largado, solto na cadeira de rodas, que os pés já estavam embaixo da cadeira de rodas e essa testemunha alertou, olha, os pés dele estão embaixo da cadeira de rodas, né? Para que ela pudesse ajeitar, né? Arrastando. Pois é, tem esse relato que é muito importante e essa pessoa disse que ele já estava claramente morto quando ela estava passando ali antes de entrar na agência, portanto, não tem ainda, Luana, as imagens de dentro da agência bancária com o horário direitinho para que a gente identifique, inclusive, aquilo que essa mulher que a Érica falou. Ah, aqui, você não viu que ele segurou a porta? Não tem essa imagem, né? Mas, gente, no estado em que ele estava, é óbvio que isso foi uma mentira, né? É claro que a gente tem que aguardar a apuração, vir a público essa imagem, que ainda não veio e tal. Mas o encaminhamento, inclusive, do trabalho da polícia, ao decidir mantê-la presa, deixa muito claro o que aconteceu, né? Agora, o corpo foi liberado ontem pelo IML, os familiares não informaram nem a data, nem o horário do velório. Isso aconteceu no começo da tarde de ontem. Alguma informação sobre o enterro do Paulo Roberto? Não, na verdade, tinha essa expectativa de liberação do Instituto Médico Legal, mas ele não tem nenhum familiar aqui no Rio de Janeiro, a não ser essa prima, né? Pelo menos a polícia está tentando localizar os familiares para conseguir a liberação do corpo, porque nem isso conseguiu ser feito, né? O corpo do idoso ainda não foi enterrado, porque justamente existe essa dificuldade de encontrar um parente para fazer a liberação. Caramba. Alguns ouvintes lembrando também que ela esteve em outras financeiras tentando empréstimo anterior a esse aqui.
Então, já havia um indicativo de uma tentativa de retirar ou de conseguir esse dinheiro usando o nome do Sr. Paulo, não é, Luana? Isso, existia já essa tentativa. E ela disse que esse empréstimo ele tinha conseguido já em março e que tinha agendado a retirada pro dia da morte dele, para terça-feira. Então, também aí um ponto que chama atenção, porque há uma contradição, né? Se ela foi em outra agência bancária, por que ela foi em outra? Seria um outro empréstimo? Se ela já conseguiu de março e ele só ia fazer a retirada no dia 16, então isso provavelmente vai ser investigado pela Polícia Civil. Luana, essa informação desculpa, Carla, do IML, eu li aqui no Globo, mas eu fico com a sua apuração. Então, o corpo do Paulo Roberto segue no IML. Segue no IML. Perfeito. Claro que a gente vai atualizar o caso ao longo do dia de hoje, né? A gente vai voltar à delegacia de Bangu, na Zona Oeste, mas a informação que a gente tinha, pelo menos até o finzinho da nossa apuração de ontem, com toda a nossa equipe da tarde, é que o corpo permanecia no IML. Perfeito. Tem ouvinte falando sobre uma imagem que mostra o senhor Paulo levantando a mão, cumprimentando alguém na entrada do shopping, provavelmente é o mesmo, né? Mas por uma outra porta, não pelo estacionamento. Mas essa imagem é de um outro dia. Isso, seria da gente. segunda-feira, do dia, aliás, que ele recebeu alta do hospital, né, Luana? Isso, exatamente. Essa imagem é do dia anterior. Eu fiz uma linha do tempo para tentar ajudar a entender essa dinâmica. Entre os dias 8 e 15 de abril, Paulo Roberto ficou internado na UPA de Bangu, na zona oeste da cidade. Aí, dia 15, ele recebeu alta. Teve essa imagem aí que ele aparece em movimento, né? E aí, no dia 16 de abril, a Polícia Civil diz que ele morreu entre 11h30 da manhã e 2h30 da tarde. 1h da tarde do dia 16 de abril, no possível horário ali da morte, ele já é visto saindo do shopping sem nenhum tipo de movimento, e depois de 1h da tarde do dia 16 de abril, a Érica é vista passeando pelos corredores do shopping, com as testemunhas já afirmando que ele estava morto. Às 3h da tarde, o SAMU foi acionado pelo banco para fazer o atendimento a esse idoso, e o próprio SAMU disse que ele tinha morrido há pelo menos 2 horas. Obrigada, viu, Luana, pelas informações, por nos ajudar aqui com a linha do tempo e esclarecer aos pouquinhos essa história aqui, tirando dúvidas, inclusive, dos nossos ouvintes. Obrigada, bom trabalho.